Olá pessoal, eu estou gravando aqui o vídeo da palestra que eu fiz no AspNet Brasil Conference, né? A gente prometeu gravar os vídeos da palestra para quem não pôde comparecer ao evento, pôde assistir também. E eu estou gravando aqui agora a minha palestra que aconteceu, que foi a última palestra do evento, e ele é a palestra sobre AspNet MVC 5.x, que é as novidades do AspNet MVC 5 até a versão 5.1.2, que é a última versão que saiu até então. Eu sou Valdir Félix, sou arquiteto de software e Microsoft MVP da tecnologia AspNet. E vocês podem me encontrar mais no Twitter e através do meu blog. Vamos iniciar então. Uma das coisas que a gente tem de muito diferente nessa versão nova do AspNet, né, o AspNet MVC 5, é que você tem muitas versões, né? A gente tem versão sendo lançada com muita frequência. Se você for no site do Nuget, por exemplo, você vai ver que tem versões mais ou menos a cada 3, 4 meses está sendo lançada uma versão nova aí da tecnologia MVC. E isso é uma coisa boa, né? No geral, você vai ter mais capacidade de melhorar as aplicações que você está desenvolvendo por questões de liberação de novas features, até mesmo correção de bugs com muito mais frequência. Antigamente isso acontecia muito mais lentamente, porque as releases do AspNet MVC, assim como a do AspNet também, eram atreladas ao Visual Studio e ao .NET. Então, como o Visual Studio é um software muito grande, o .NET também requer muito cuidado a ser atualizado. Então, essas versões demoravam muito. Agora não, você tem a possibilidade de ter muitas versões sendo lançadas em um curto espaço de tempo. Então, em cerca de um ano, aí você vai ter 5 ou 6 versões sendo lançadas do AspNet MVC, o que é muito bom, de um modo geral, para o nosso projeto. Então, esse print screen aí demonstra bem isso, né? Esse print screen é do histórico de versões do AspNet MVC. Tá? Então, só de versão 5.x aí a gente tem mais ou menos 7 versões até então. Tá? Provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ter até mais versões do que a gente está falando. É, uma, e com isso, né, com essa mudança de paradigma, de não ter um AspNet totalmente desacoplado às versões do Visual Studio, a gente ganha a possibilidade de instalar o MVC com uma facilidade muito grande, né? Se você se quiser adotar a linha de comando, né, do nosso amigo Nuget, você vai poder fazer install package microsoft.aspnet.mvc e você vai conseguir instalar o AspNet. Simples assim. E também isso acontece na hora de atualizar, né? Se você quiser usar também a linha de comando, você vai lá, update package microsoft.aspnet.mvc. E você vai ter uma tela parecida como essa aí que você está vendo, que eu tirei até um print do projeto que eu estava usando como teste. Então, o que a gente tem aqui? A gente está tendo uma mudança de paradigma muito grande, né? Antes a gente esperava, demorava um ano ou até mais para você atualizar uma versão do AspNet MVC, e agora com a linha de comando você tem a última versão do AspNet MVC para você poder utilizar no seu projeto. Tá? A mudança de versão, da versão 5 para cima, ficou muito simples, porque ele tem algumas dependências que são resolvidas automaticamente. Em algumas versões anteriores, como a 3, a 4, você vai precisar fazer algumas coisas a mais, como mudança de código, mudança de configurações no webconfig e etc. Mas essa versão 5, por exemplo, eu fiz essa atualização e basta dar um update package mesmo que ele vai funcionar. Você pode fazer isso a qualquer momento no seu projeto, né? Tanto no início do projeto, já para pegar a versão mais nova, ou no andamento do projeto, quando lançar uma versão nesse tempo de desenvolvimento. Uma mudança muito importante, não só no MVC, mas no AspNet como um todo, é que a Microsoft tem se direcionado a criar uma plataforma única de desenvolvimento para a web. Tá? E ele chamou isso de One AspNet. Esse One AspNet ele é a junção de todas as features do AspNet que se você já desenvolve há algum tempo
algum tempo com o ASP.NET, você já deve ter notado que existem N templates de projeto para você criar um site, né? Então, se você quer criar um site com Ajax, se você quer um site só para consulta através de web service, se você quiser criar um site MVC, um site ASP.NET Web Forms, você tem um template de projeto para cada coisa. A partir dessa versão 5, você teve uma mudança, tá? Então, você não precisa mais escolher qual projeto você vai desenvolver no início logo e ter que acertar aquilo e não pode mudar, porque se você mudar, você vai ter que praticamente refazer toda a configuração do projeto ou mover fontes de um canto para o outro, isso é muito chato. E agora, nessa versão, a partir da versão 2013 do Visual Studio, há um suporte a criar um projeto ASP.NET único. Então você não tem mais N tipos de projetos. Você tem um tipo de projeto só, onde você pode escolher se você vai querer um Web Forms, Web Page, um MVC, um Web API, etc. Isso ficou muito simples. Eu vou demonstrar isso. Eu vou mostrar um sprint screen nas telas de configuração. Vocês vão ver que ficou muito mais simples. E tem uma grande vantagem, né? Que a gente pode agora colocar o MVC para rodar dentro do Web Forms, o Web Forms para rodar dentro do MVC, o Web API dentro do Web Forms, não tem mais diferença. Então você pode usar, a partir de um projeto só, fazer várias coisas, como por exemplo um site MVC que também tem uma API REST lá dentro para consumir de alguma forma no mobile ou dentro do site mesmo. Então isso ficou muito mais simples com esse modelo. A partir da versão do Visual Studio 2013, você tem esse formato aí. Então você não tem mais N templates de projetos. Tem lá Visual, C Sharp, Web, e aí dentro de Web você vai ter ASP.NET Web Application e só. Isso aí é a nova proposta da Microsoft, que você vai, a partir desse momento, começar a desenvolver só com um único projeto. Você não precisa mais escolher entre aquele tanto de projetos que tinha antes. Tá? Então, quando você quiser desenvolver um projeto MVC, você escolhe ASP.NET Web Application. Quer desenvolver Web API, ASP.NET Web Application. Quer desenvolver com Web Forms, ASP.NET Web Application. É sempre um único projeto para tudo. Tá? Se você quiser desenvolver ainda no modelo mais antigo, que é do modelo do Visual Studio 2012 para trás, tem suporte também. Então você tem uma abinha aí dedicada ao legado, né? ao que você tinha antes, que é só você clicar aí no Visual Studio 2012 e vai aparecer todos eles, tá? Então, ASP.NET Web Forms, MVC4, Dynamics Data e etc, etc, etc. Então, você pode também desenvolver do modelo um pouco mais antigo, se você não quiser já partir para todos aqui, para o modelo mais novo, né, que é o One ASP.NET. Se você for desenvolver a partir do 2013, eu recomendo que você já comece o projeto com o ASP.NET, com o ASP.NET Application mesmo, né? Então você vai ter aí essa tela assim que você clicar em OK no projeto. Então você pode escolher aí, eu quero que o template seja um template em branco. Aí você escolhe lá em branco ou Web Forms, ou MVC, Web API, etc. Tem até template para Facebook, né? Quero desenvolver no Canvas do Facebook, eu consigo clicar aí e já tem um template meio pronto para fazer isso. Só que, se você notar aí embaixo, a gente tem aqui um Add Folder and Core Reference For. O que é que isso significa? Eu posso desenvolver, por exemplo, com o template do MVC, mas também marcar aqui o Web API. Tá? Ou começar com o projeto Web API e também querer usar o MVC. Então eu posso alternar e brincar com essa mistura, né? Claro que eu posso desenvolver com tudo ao mesmo tempo. Posso selecionar um qualquer aí e marcar todos aí, Web Forms, MVC e Web API. Não tem problema, tá bom? Então a única mudança aí é que o template vai ser um pouco diferente, mas vai ser um projeto só que vai atender tudo. Outra grande mudança, né, que começou esse movimento já desde o MVC 3, é que agora é open source, tá? Então a gente tem aí o Codeplex servindo como base de código, né, para o time de ASP.NET, e você pode encontrar todo o código fonte do ASP.NET, não só o ASP.NET MVC, tá? Todo o ASP.NET agora está lá, nessa URL, né, que é essa ASP.NET webstack.codeplex.com. Mas eu não gosto muito do Codeplex, não tem problema. Tem no GitHub também
num projeto lá espelho que você pode também utilizar sem problema nenhum. Então, essa é uma mudança muito grande em como a Microsoft tem se postado dentro da comunidade de desenvolvimento. Então, a maioria dos projetos, não só de ASP.NET, mas projetos como, por exemplo, o, o Entity Framework, o SDK do Windows Azure, estão todos open source também. Então, isso é uma mudança de paradigma que está ocorrendo no mundo de desenvolvimento da Microsoft e que muito provavelmente mais e mais projetos vão entrar nesse pipe também de se tornar open source. Tá? Mas é open source em qual formato? Quer dizer que eu posso vender o software da Microsoft? Não é bem assim, né? Eles mantêm sob uma licença open source, você consegue visualizar o código-fonte, consegue inclusive sugerir coisas, mudanças, abrir bugs, verificar o que está acontecendo em tempo real no desenvolvimento das aplicações, mas você não consegue contribuir diretamente. Então você consegue, por exemplo, propor código, né? Você consegue desenvolver alguma coisa, propor para o time e o time vai aceitar ou não no próximo release, tá? Então isso aí é uma abertura de canal, mas também não foi aberto para a comunidade. Não é a comunidade que está tomando conta do ASP.NET. Continua sendo o time da Microsoft e a Microsoft se responsabiliza por manter a qualidade, corrigir os bugs e tudo, tá? Uma das coisas mais marcantes aí dessa nova versão é que o MVC agora ele abraçou o Bootstrap, né? O Bootstrap ele é um framework de prototipação de telas que funciona muito bem em todo tipo de projeto, não só projetos ASP.NET, mas projetos de qualquer outra linguagem. E ele é um framework de basicamente HTML com CSS, só isso, tá? Então muita gente já deve conhecer e ele tem se tornado um padrão mundial, né? Então muitos projetos têm começado já com o Bootstrap. E isso é uma convergência muito interessante, porque você pode desenvolver uma coisa que vai ser compatível com o conhecimento de muita gente. Então, em vez de desenvolver uma coisa do zero, utilizando meus padrões, e cada um vai ter que mexer no meu projeto para entender como funciona cada coisa, não. Eu posso utilizar o Bootstrap, que é uma coisa que está meio pronta já, e conseguir subir uma tela muito rapidamente. Então, o projeto vai começar de algum ponto, né? Eu não vou começar tudo do zero, né? Tipo, o CSS do zero, o HTML do zero. Então você já consegue começar com alguma coisa em mãos. Qual é a grande vantagem disso? É que isso sendo um padrão, você pode trocar conhecimento com qualquer designer ou front-end developer de qualquer lugar do mundo que ele vai conhecer as mesmas coisas que você está usando. Porque ele, afinal de contas, define um padrão. Então, como o jeito que eu defino um botão aqui no Brasil vai ser o jeito que o cara define um botão lá nos Estados Unidos, na Alemanha, na Índia ou onde quer que seja. E isso vai criar uma interoperabilidade de projetos e componentes muito interessante. Inclusive com a possibilidade de utilizar temas, né? Então vamos dar uma olhada aqui no exemplo onde a gente vai utilizar o Bootstrap no nosso projeto. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio, que já está aberto aqui para a gente não perder muito tempo. Eu vou dar um start no projeto e vocês vão notar que a gente tem aqui um padrão bem definido já, né? Então esse padrão ele é o padrão do Bootstrap. Então quando você inicia um projeto, você já inicia com esse padrão aqui. Então eu não fiz nada, só criei o projeto e ele já vai ser desse jeito, tá? Uma das grandes vantagens é que você vai ter agora como ter um projeto já responsivo, né? Você tem um padrão de tela que ele se adapta ao tamanho do monitor. Então imagina que eu estou com um monitor grande aqui, por exemplo, um monitor normal do desktop, e ele vai se adaptando, ó, sem perder a formatação, sem gerar barra de rolagem na horizontal. E aí você tem o padrão que ele vai diminuindo e vai se adaptando ao layout. Tá? Então aqui, por exemplo, ele chegou num tamanho que é um tamanho bem menor, né? Seria um tamanho de um tablet, por exemplo, e ele já mudou completamente o layout, né? Mudou o layout para poder ser mais fácil de utilizar num tablet ou num celular que tem uma tela maior. Se for diminuindo mais, você pode observar que o texto ele vai se adequando ao tamanho, tá? Então, digamos que eu tenho um tamanho aqui de um Galaxy S4 mais ou menos, e aí você tem que o site continua funcionando
não tem muita diferença. E o menu agora está a partir desse botãozinho aqui. O que é que eu preciso ter para fazer isso funcionar? Nada. Se eu começar do zero como um projeto qualquer do Aspirante MVC, hoje no Aspirante MVC 5, ele já começa desse jeito. Então você já começa tendo um bom padrão aí para você se guiar dentro do projeto, porque já é responsivo, você não precisa fazer nada, já está de boa. Uma coisa interessante também é que você pode utilizar temas, né? Então aqui eu tenho um site chamado Bootswatch, e esse cara, ele tem um monte de padrões. Ó, tem uns padrões bem diferentes aqui, onde eu posso escolher e mudar a cor do meu site completamente, tá? Ele tem um novo padrão de definição de layout, de cores de botões, etc. E eu posso simplesmente utilizá-lo. Como é que eu preciso fazer o que para utilizar um padrão como esse? Eu posso vir aqui, dizer qual é o tema que eu quero. Digamos que eu queira, deixa eu ver uma aqui que seja bem diferente, Darkly, por exemplo. Esse Darkly vai deixar o site todo preto. Ó, meu site agora está aqui, né? Tá branquinho, bonito e tal. E eu vou fazer o download desse Bootstrap aqui, ó. Ele vai abrir aqui para mim desse jeito, né? Com um textão, ó. E é só o CSS que eu preciso. Então eu vou salvar esse CSS aqui no meu desktop. Bootstrap.css, aqui. Vou copiar ele e vou jogar aqui dentro do meu projeto. É só isso? É só isso. Quando eu vim aqui novamente e dei um F5, você vai ver que o padrão mudou completamente, né? Você mudou todas as cores e criou um outro padrão visual, mas sem perder aquela funcionalidade, né? De adaptação de layout, que é o design responsivo. Legal. Eu consigo fazer coisas mais complexas? Sim. Então, esse cara aqui, o Bootswatch, né? Ele é um tipo bem simples, né? Ele muda os componentes básicos que tem no Bootstrap, adiciona coisas de validação que já tinha, mas ele muda mais coisas de cores, tamanhos, algumas coisas mais básicas. Se você quiser um layout mais completo, você tem esse aqui, ó, ROP Bootstrap. Esse ROP Bootstrap, ele é um site, né, que vende temas. Então, temas e templates do Bootstrap, eles são vendidos aqui. Dá para observar que a gente tem coisas bem mais complexas, né? Por exemplo, a gente tem aqui o Smart Admin, que é um site de admin quase pronto para você, mas aqui tá só o layout, né? Você tem que comprar, e ele, como você pode ver, bastante caro, né? Só que não. Então, $18, $17, tem coisa de $7 que eu já achei aqui também. Então tem muito site legal que você pode trocar o layout assim como eu troquei facinho, né? Esse aqui, ó, custa $8, por exemplo. Vou dar se você quiser ver como funciona, fazer aqui, ó, Live Preview, e ele abre aqui pra gente, fazendo todos os componentes que ele tem e tudo. Então tem até gráfico, ó, bem legal. Então, isso facilita muito minha vida, né? Eu não preciso contratar necessariamente um designer para começar um projeto. Posso começar com um layout como esse, comprar baratinho e conseguir entregar o meu projeto rapidamente. A gente que é desenvolvedor, a gente não tem muito talento com design, né? E o Bootstrap vem para facilitar a nossa vida nesse sentido. Então, vale a pena você dar uma estudada bem no Bootstrap. O site do Bootstrap, se você quiser entrar em mais detalhes, é Get Bootstrap. Ele está na versão 3. E esse Get Bootstrap tem todo o tutorial de como você fazer layout responsive, como criar validações, como criar telas, como criar um monte de coisa. Inclusive utilizar ícones. Tem muita coisa legal aqui. Como é que eu crio uma navegação e tudo, tá? Então esse é o Bootstrap, já está embutido dentro do ASP.NET. Assim que eu crio um projeto, ele já cria para mim dessa forma, tá? Vamos voltar aqui. O que mais de novidade que a gente tem? A gente tem o ASP.NET Identity, que esse ASP.NET Identity ele é uma das grandes novidades do ASP.NET MVC, e ele facilita a forma como você cria as formas de autenticação do seu site, né? Você imagina que você tem hoje uma demanda muito grande por autenticação integrada com Facebook, Twitter, LinkedIn e outras formas. Inclusive o suporte ao ALF em alguns casos, tá? Ele é integrado ao Entity Framework 6, então ele vem como para substituir o membership, tá? O membership agora
Ele deixou de ser a forma padrão de criar autenticação e autorização do ASP.NET. O ASP.NET Identity assumiu esse papel. E ele é integrado com o EF, né? Então você pode criar facilmente a customização de tabelas e como ele é integrado ao EF, você não vai ter muito problema em manipular as tabelas. Você pode customizar isso à vontade. Uma outra grande vantagem é que ele é fácil de testar, né? Eu não vou entrar em detalhes nisso porque esse foi uma apresentação do nosso amigo Vitor Cavalcante. Ele já apresentou isso e aí apresentou em bastante detalhes, inclusive. É bom vocês darem uma olhada depois na palestra dele, que foi irada. Então, vamos para o próximo item. Então, a gente tem algumas mudanças em relação a como você consegue construir as views, né? Então, o Razor ele teve algumas melhorias, algumas pequenas mudanças que melhoraram bastante a vida do desenvolvedor na hora de desenvolver as views especificamente. Então, a gente tem, por exemplo, agora o editor for, ele pode ser customizado, né? Antes você não conseguia, por exemplo, colocar atributos HTML específicos no editor for. E agora você consegue, tá? Então, quando a gente começa a utilizar o editor for para fazer componentes que dependem do Bootstrap, por exemplo, como um formulário, a gente tem um exemplo aí na tela, onde o editor for está renderizando o modelo que é um form. Então, como ele é um form, então eu preciso dizer que ele é um form control, que essa é a classe padrão do Bootstrap para fazer o formulário, né? Então, se eu não fizer isso, meu Bootstrap não vai entender e vai dificultar a minha implementação. Então, esse helper ele foi modificado para suportar também agora um novo componente que vai poder ter o HTML Attributes aí definido na nossa página, tá? Outra coisa bastante interessante é que agora é possível definir um drop-down list a partir de uma lista enumerada, ou seja, um enum ele pode ser utilizado para criar drop-down list. Então aquele perrengue que a gente passava sempre na hora de criar uma lista enumerada, que é uma coisa bastante simples, né, mas que dá um trabalhinho chato, a gente não precisa mais ter, porque agora existe um enum drop-down list for. Esse enum drop-down list for ele é um HTML helper que ele vai renderizar o meu combo box na tela a partir de todos os itens do enum. Tá? Se eu definir, por exemplo, um enum que é o status de um pedido, por exemplo, ele vai aparecer lá todos os itens no meu drop-down list. Além disso, a gente tem outro helper chamado getSelectList. Esse cara, especificamente, ele serve para a gente pegar o select list e manipular ele de alguma forma, né? Em vez de renderizar na tela direto, ele retorna o select list para mim, para caso eu quiser fazer algum tipo de manipulação dessa lista de forma mais flexível. Vamos ver um exemplo agora de como fazer isso funcionar na prática, né? Vou abrir aqui meu Visual Studio e a gente vai dar uma olhada no que a gente tem aqui. Eu criei uma abinha produtos, que tem uma lista de produtos bem simples. Então, create new aqui. Minha tela está um pouco ruim. Deixa eu colocar uma... Vou voltar ao padrão aqui. Vou baixar novamente. Não tem problema. Substituir. Eu vou vir aqui e substituir de volta no meu content. Para voltar aquele padrão lá, porque a gente consegue ver melhor. Pronto, voltou. E eu vou entrar aqui novamente para a gente ver como funciona. Deixa eu fechar aqui. Olha só, a gente tem as categorias, tudo bem? Todas as categorias que estão aqui, elas precisam estar no meu select list, né? Vai aparecer. A gente sabe que criar um select list demanda você adicionar item por item e adicionar isso com um drop-down list. Tudo bem, mas se você entrar aqui na minha view, deixa eu ver aqui a view... produto, create. Você vai notar que eu não tenho um drop-down list normal, eu tenho um enum drop-down list for. E esse cara, ele está renderizando categoria. Mas beleza, categoria é o que então? É um select list? Não, ele não é um select list. Se você entrar aqui, dê um F12,
você vê que ele é só categoria. Ah, mas categoria é o quê? Categoria é um enum e só. Então você pode definir um enum com todos os itens e esses itens vão aparecer na tela, desse jeito que está sendo mostrado aqui, a partir apenas desse comando, né? Então tem um HTML helper só para fazer isso, tá? Então eu não preciso mais listar todos esses caras e tudo. Aí você vê, por exemplo, aqui está eletrodoméstico e tal, e às vezes o enum não corresponde necessariamente ao que eu quero exibir na tela, né? Então isso aí é um problema que também já foi resolvido, porque o time de ASP.NET já criou também uma forma de colocar um display para esse tipo de componente. Então eu posso colocar aqui o nome que eu quiser, por exemplo, eletrodoméstico com acento. Então eu vou compilar aqui de novo minha solução, vou dar um F5, cheguei, fazer a subida da página e agora ó, tá eletrodoméstico. Por quê? Porque está correspondendo ao que eu coloquei aqui no meu display. Tá bom? Então isso aí é uma feature também nova do ASP.NET MVC5 e aí você pode usar à vontade. Essa nova feature, que é o Attribute Routing, ele é muito legal porque você consegue definir rotas a partir de uma action, a partir de um controller. Então, em vez de você colocar todas as rotas definidas uma abaixo da outra no Global Rota X, você pode definir a partir apenas de um atributo, né? Você coloca um atributo de escolher a rota daquele controller, daquela action. Então ele pode ser usado no lugar das rotas definidas no Global Asa X, podem ser usadas juntas com as rotas normais, você pode mesclar uma e outra. E ele tem uma facilidade na definição de constraints. Então se eu preciso definir que um parâmetro ele tem que ser num formato específico, por exemplo, com expressão regular, eu tenho isso facilitado também através do Attribute Routing. E ele pode ser usado para definir áreas também. Vamos ver mais ou menos como é que funciona. Olha só, eu tenho agora um atributo chamado route. Esse atributo route eu posso definir qual é a rota que vai haver aqui, que vai alcançar essa minha action, tá? Então essa minha action view, ela tem um parâmetro ISBN de string, né? ISBN é aquela identificação de livros. E no caso, por exemplo, de eu obter um livro apenas, eu passo o ISBN daquele livro e vou retornar um livro só, né? Porque eu defini qual era o livro que eu queria. Imagina que eu queira quero listar todos os livros, não um livro específico, mas todos os livros da minha lista. Então eu não preciso passar o ISBN. Então essa rota aí tem duas coisas, né? Que ele faz a busca por um livro específico ou a busca por todos os livros da minha base de dados ou o que quer que seja. Tá? Então isso pode ser definido dessa forma através do routing. Note que eu tenho uma interrogação aí para definir que esse ISBN é um parâmetro que é um parâmetro opcional. Então eu posso definir ou não e ele vai continuar funcionando. Tá? Vamos ver na prática como vai ficar isso no nosso projeto. Vamos dar uma olhada aqui no nosso controller. Coloquei tudo no produto para facilitar a demonstração. Aqui é o produto controller. O que a gente tem aqui? A gente tem um route prefix e eu coloquei produto-estoque. Imagina que a gente tem aí um e-commerce, né? E no e-commerce as rotas são muito importantes, né? Porque tem aquelas coisas de SEO e que as rotas têm que ser fáceis de o usuário alcançar e até para a questão de buscabilidade mesmo do meu site. Então, se eu tiver tudo isso definido para cada tipo de rota que eu tenho no e-commerce, por exemplo, for tudo definido dentro do Global Asa X, fica um inferno, né? Eu não consigo me achar, fica um monte de rota, fica difícil de você encontrar qual rota depende do que, etc. Aqui fica muito mais simples, né? Você bateu o olho no controle produto, você sabe que a rota dele é esse cara aqui. Ah, beleza. E qual é a rota da minha index? É todos. Então, produto estoque /todos vai retornar a lista de produtos. E acabou. Tá? Vamos ver isso aqui, como está funcionando, né? Então você pode ver que a rota já está funcionando, inclusive sem eu precisar fazer muita coisa, né? Aí você pergunta, tá, é só isso então? Eu preciso só
fazer a configuração da rota, ele vai estar funcionando. Se você começar num projeto MVC, MVC5, ele já vai funcionar, tá? Se não estiver funcionando, porque você começou num projeto anterior e fez o upgrade ou qualquer coisa desse tipo, você pode definir ativar essa opção através desse método, né, chamado map mvc attributes route. Esse cara vai ficar, ele é importante que ele fique sempre em cima do map route, que é o default, né, que é o padrão. Por quê? Porque essa rota vai ser sempre uma rota específica. E se você coloca esse cara em cima da rota específica, então quando você for clicar num link, por exemplo, ele vai encontrar primeiro essa rota do que essa. E aí você nunca vai conseguir atingir essa rota, porque essa rota aqui é a mais genérica de todas e ela vai sempre atender as requisições. Então esse parâmetro, esse método tem que ser sempre chamado antes do da minha rota padrão, beleza? Então o que acontece? Eu posso definir a minha rota aqui, ou agora eu posso definir a minha rota aqui também e colocar bastante coisas específicas. Por exemplo, aqui ó, o produto estoque details, ele é só o ID, então eu posso colocar produto estoque barra o ID do produto e vou entrar no detalhe, como por exemplo nesse caso aqui ó, vou clicar aqui em details e aqui o produto estoque barra 3 é uma camisa que custa R$130 e a categoria é vestuário, tá bom? Agora imagina que eu quero aqui colocar qualquer coisa, né? Então por questão de segurança eu não quero que o cara coloque esse tipo de parâmetro, por exemplo. O cara pode querer imputar um parâmetro que não tem nada a ver. Então, o que acontece aqui? Por padrão, quando eu tento requisitar essa URL, eu recebo esse erro, bad request. Mas eu posso querer dizer assim, ó, quando acontecer isso, eu quero que retorne 404. Então, como é que eu posso definir, né? Você pode ter um constraint. Então, no constraint eu posso fazer o seguinte, ó, dizer aqui, ó, int. Então, todo ID tem que ser um int. Ou todo ID tem que ser um string. Ou todo ID tem que ser um datetime. Ou todo ID, sei lá, eu posso colocar N coisa. Mas no meu caso aqui é int. Isso aqui são facilitadores, né? Então, em vez de eu definir uma expressão regular, bem complexa, para dizer que é um e-mail, que é uma URL ou que é alguma coisa, eu posso somente colocar o alias desse cara, que ele vai definir, nesse caso aqui, que é um inteiro. Então vamos compilar esse cara novamente. Eu compilei, eu vou fazer o refresh da página. E agora olha que legal, ele me retornou HTTP 404, ou seja, page not found. Beleza, page not found. Para isso, mais que se eu coloco um 3, eu entro na minha página do jeito que eu deveria entrar. Vamos lá, foi. Legal, né? Esse aí é uma das features que são mais interessantes na minha opinião do ASP.NET MVC5. Tá? Outra coisa interessante que passou a existir dentro do ASP.NET MVC é o Authentication Filters. Tá? O Authentication Filters ele é um pouco parecido com o Authorization Filter, mas ele tem algumas diferenças. Tá? Ele adiciona a verificação de credenciais ao ASP.NET MVC. Por que ele foi criado? Né? Por uma questão simples de separação de responsabilidades. Antes a gente tinha um Authorization Filter que fazia tudo. Né? Então eu era obrigado a autorizar e autenticar o usuário no mesmo filtro. Então eu era obrigado a saber se aquele usuário senha realmente bate com o cara, para depois saber se o cara tem permissão a entrar naquela página que ele está requisitando. E isso aí são coisas diferentes, então, são responsabilidades diferentes. Tá? Uma coisa não quer dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? E aí o time de ASP.NET resolveu criar o Authentication Filter. Ele pode ser utilizado em uma action específica, em um controller ou de forma global, com o Global Filter. Tá? Assim como qualquer outro filtro que a gente tem hoje no ASP.NET MVC. Tá? Só que ele é sempre executado antes do Authorize. Então o Authorize, que é o filtro de autorização padrão, ele é executado muito depois dentro do pipe do ASP.NET.
Então, às vezes eu podia economizar aí alguns ciclos de processador, coisas de algumas camadas de entrada dentro do ASP.NET, né, do pipe do ASP.NET, mas eu não conseguia, porque a autorização sempre ficava no parâmetro authorize. Agora eu consigo, né? Porque o Authentication ele roda bem antes do authorize. Então, se o cara não tiver permissão para aquilo, se o cara não tiver autenticado, se ele não tiver a credencial certa, então eu já posso revogar a permissão dele para a página e acabou. Não vai ter mais como acessar aquilo, tá? E é possível adicionar um esquema chamado challenges. Esse challenges ele é uma resposta ao usuário que não está autorizado. Então, em algumas aplicações, que é a maioria dos casos, por exemplo, você pode dizer que o usuário, quando não estiver autorizado, ele vai ser redirecionado para a tela de login, por exemplo. Ou eu posso dizer assim, ó, você não tem autorização para essa tela. Então, você tem uma página de acesso negado, alguma coisa assim. Ou no caso de um outro tipo de requisição, devolver apenas um status de erro, HTTP 401, por exemplo. Enfim, eu posso adicionar alguns tipos de comportamento que o ASP.NET vai devolver para o usuário quando ele não estiver autenticado. Tá? Vamos dar uma olhada na prática como é que isso funciona então. Digamos que eu queira dizer aqui que o meu produto controller, o cara vai ter que estar autenticado aqui, ele não pode entrar assim do nada, não é uma página de livre acesso. Eu vou colocar aqui ASP.NET BR Authentication Filter. Esse ASP.NET BR Authentication Filter, obviamente, foi um filtro que eu criei para poder fazer a demonstração. Eu vou executar aqui e a partir desse momento vocês vão ver que quando eu entrar na página produtos, eu sou redirecionado para a página de login, né? Por quê? Porque eu não tenho autorização para entrar, mas nessa minha controller produtos, tudo bem? Como é que isso funciona, né? Deixa eu entrar aqui no código para vocês verem como isso funciona na prática. Na prática mesmo eu tenho que sempre herdar um action filter. Então, action filter é atributo para dizer que isso é um action filter. Só que eu tenho também que dizer que eu estou implementando uma determinada interface, que é a iAuthentication Filter. Esse iAuthentication Filter possui dois métodos. Um método onAuthentication e o método onAuthentication Challenge. Esses dois caras têm um funcionamento bem parecidos, mas eles são diferentes. Por quê? Vou fazer o seguinte, eu vou comentar isso aqui nesse cara e nesse cara. Tá. E vou colocar o breakpoint, cadê meu controller? Aqui na index também, tá? Só pra gente ver o funcionamento, como vai ficar. Eu vou colocar em modo debug pra gente poder ver a aplicação funcionando. Vocês vão ver que tem um comportamento bem interessante e particular aqui. Vamos lá, vamos ver se ele vai entrar. Deixa eu fechar essas coisas aqui. Então o que a gente tem? Eu cliquei em produto. Quando eu clico em produto, a primeira coisa que acontece é cair no onAuthentication. Esse onAuthentication ele vai dizer o cara tem ou não permissão para entrar no recurso. Olha só, entrar no recurso não é tipo, tem uma permissão para ver a página, uma coisa diferente da outra, tá? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Quando eu dou um F5, né, para seguir a execução, você vai ver que ele caiu agora no index. Beleza, caiu no index. Legal, beleza. O que vai acontecer agora? Eu entrei de novo, executei de novo, né, para poder o F5, e agora ele caiu no onAuthentication Challenge, ou seja, isso aqui ele é executado sempre antes de entrar no método, e esse cara aqui é sempre executado depois que entrou no método, tá? Por que isso foi separado, né? Isso aqui foi separado porque às vezes eu quero somente dizer que o usuário não tem acesso a este recurso. Então, se o cara não tem acesso a esse recurso, não deixa nem ele entrar na página. Então, eu posso barrar ele aqui direto, colocando
que ele não tem autorização, tá? O Authentication Challenge, ele serve para exibir para o usuário o que ele tem que o que o usuário tem que ver quando ele não tiver autorização. Então, tem duas formas aí de implementar, né? Eu posso simplesmente implementar direto aqui, que já funcionaria para o meu caso, porque se eu continuar a execução, vou dar aqui um F5, vocês vão ver que ele vai direcionar a página de login direto. Só que o cara, ele entrou, né, dentro da index. Então, digamos que o cara, eu não quero nem que ele entre na index. Se eu não quero nem que ele entre, eu posso, deixa eu parar aqui o debug, eu posso fazer desta forma aqui. Eu posso pegar, verificar se ele está autenticado, e se ele não tiver autenticado, então eu devolvo o HTTP Unauthorized Result, tá? Então, para o cara não entrar diretamente na minha action, ou no meu controller, ou se for global em todas as actions e controllers, eu tenho que colocar o status de erro dele, o status do HTTP para 401. Ou utilizar esse carinha aqui que é muito mais fácil, né? HTTP Unauthorized Result. E ele vai negar acesso à minha página. Ah, ele negou acesso na minha página, será que ele vai executar isso aqui ainda? Também. Ele também vai executar o Authentication Challenge. Então vou dar um F5 aqui de novo, entrar em modo debug, vocês vão ver que ele vai ter um comportamento um pouco diferente dessa vez. Então vou entrar aqui em produtos, ele entrou em um Authentication, tá? Então, quando ele entra no Authentication, o que ele vai fazer? Ele vai verificar aqui se eu estou autenticado de fato. Como eu não estou autenticado, então ele vai entrar nesse if e ele vai devolver o 401, né? Ele vai devolver o 401 e ele vai negar a entrada aqui no index. Então ele já pula um pipe muito grande do ASP.NET. Então ele economiza tempo, economiza processamento e tudo. E ele já entra aqui no Authentication Challenge. Aqui sim eu vou decidir o que eu vou fazer quando o cara não estiver autenticado. Então são duas coisas completamente separadas, inclusive, para facilitar a manutenção do software e tudo, tá? Então eu vou passar direto aqui e ele vai perguntar o login e senha. Vou colocar agora num cenário onde o cara está autenticado. Login. Entrou aqui, ó. E dessa vez ele entrou novamente, só que agora ele não vai entrar nesse if, né? Ele não vai entrar nesse if por quê? Porque eu estou logado dessa vez. Então eu vou dar um F5 novamente. E agora ele entrou normalmente no meu index. E como ele entrou no meu index, ele vai executar o challenge também. Só que agora ele não vai entrar mais nesse if, ele não vai devolver mais a tela de login, vai deixar eu passar normalmente e eu poder acessar a minha tela como eu deveria acessar. Tá bom? Então a gente tem essa mudança. Aí você pode continuar utilizando o Authorize, não tem problema. Mas agora você tem uma outra forma de fazer a autenticação, verificar se o usuário está autenticado ou não com o Authentication Filter, tá bom? Vamos voltar aqui. A última feature que eu tenho para mostrar hoje é o Filter Overrides. Então, quando a gente precisa criar um filter, o MVC, a gente só tem um caminho de ida, né? A gente não consegue voltar atrás. A gente não consegue, por exemplo, desfazer, anular o filtro, né? A gente até consegue criando um outro filtro que nega aquele, mas é uma implementação um pouco chata e você tem que saber bem o funcionamento do MVC para poder fazer isso. Agora não precisa mais. Você tem uma feature só para isso. Você pode ter um filter override. O filter override ele serve para mudar o comportamento de uma determinada action ou controller numa execução de um filtro definido globalmente, ou de uma action num filtro definido no controller. E aí você tem como anular o filtro ou simplesmente colocar uma implementação diferente, né? Digamos que eu tenho um filtro que faz uma coisa, eu quero que nessa action esse filtro faça outra coisa. Então eu sobrescrevo o filtro. A gente tem 5
filter override já definidos por padrão no MVC5, que é esses 5 que a gente está listando aí no slide. E é possível a gente criar os nossos próprios filters override. Então a gente pode criar uns específicos nossos. Então imagina que eu criei um filter para mim e eu quero criar a negação dele. Então eu quero criar um que tire a implementação da action mais específica, por exemplo. Tá? Vamos ver como isso funciona na prática agora. Então digamos que eu tenho aqui, vou tirar esses breakpoints para não atrapalhar a gente mais. Aqui eu defini, por exemplo, que eu vou ter autenticação no controller produto, não foi? Eu posso definir também agora que deixa eu tirar aqui o breakpoint, tirar o debug, né? Que a minha index, especificamente, ela não vai requerer autenticação. Então eu vou dar um override no authentication, beleza? Então quando eu faço assim, override authentication, estou dizendo, essa index aqui não precisa de autenticação, tá? Isso aí ela passa direto. Então o que acontece? Todas as minhas actions, ou seja, detail, create, edit, todas vão passar pela autenticação que está definida no filtro, porque eu estou definindo globalmente, né? Estou definindo dentro de um controller. E aqui eu estou dizendo, esse específico não precisa, tá? Vou dar um F5 aqui para a gente acompanhar isso.